Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Êxodo. Voltando à continuação dos nossos estudos no livro de Êxodo, vamos relembrar que estamos no estudo do capítulo 7, quando, por ordem de Deus, Moisés comparece diante de Faraó, Moisés e Arão, seu irmão, e ali são levadas mensagens da parte de Deus. Primeiramente, Deus determinando a Faraó que deixasse o povo de Israel sair do Egito para servir-lhe no deserto. A dificuldade ou a negação que apresentou o Faraó. Em sequência, vemos que Moisés manifesta um dos 3 sinais diante de Faraó, mostrando que vinha da parte de Deus a sua autoridade e dele era enviado. Mas os magos também transformam varas, cajados, cada um do seu particular, em cobras diante de Faraó. Sempre o poder de Deus é maior, porque a vara de Moisés, que tinha se transformado em cobra, devora as demais cobras dos magos de Faraó. Na sequência, a partir do capítulo 7, nós temos no verso 19 a primeira chamada praga de 10 atuações de Deus sobre a terra do Egito. E a primeira praga foi a praga de transformar todas as águas da terra do Egito em sangue. Nesse particular, observemos que este sinal, ou isto poderia ser mostrado a Faraó como sinal, porque era um dos poderes que tinha Moisés para evidenciar a presença de Deus com ele. Mas aqui não vem como sinal, já vem como castigo sobre a terra do Egito, ferindo o rio Nilo, que era tido um dos deuses do Egito. O rio Nilo, a sua divindade, em vez de manifestar vida, porque era o sustento da terra do Egito, estava agora apodrecido, com os peixes morrendo, cheirando mal. Era uma evidência forte de um Deus superior ao Deus rio Nilo. Mas, tendo interrompido o nosso assunto nesse particular, lembremos que os magos fizeram também a transformação de água em sangue, pelo que Moisés não foi atendido por Faraó. Faraó teve o seu coração endurecido, já que os magos fizeram algo semelhante, ainda que em pequeníssima escala. E o Egito passou 7 dias desta forma, então somente sobreviveram porque tiveram que cavar poços. Aí sim, nos poços que iam cavando, conseguindo água, dali bebiam e tinham o seu sustento em termos de água na terra do Egito. 10 pragas vão estar ferindo o Egito, e esta foi a primeira. Mas precisamos atentar que tudo isso, e Deus vai fazendo com que Faraó tenha o seu coração endurecido, para que Deus possa multiplicar as suas maravilhas, e sempre com esse destaque: Deus fazia isso para que o povo de Israel e os egípcios conhecessem que só Ele, o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus. Assim já vimos no capítulo 6, versos 7 e 8, esta afirmativa.
Aqui no capítulo 7, no verso 5, quando a palavra é dita: então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Se formos atentar para esta colocação de Deus, e depois também por Moisés, isto é repetido várias vezes. Em todas as operações de maravilhas de Deus, ferindo o Egito, se dizia: para que saibam que eu sou o Senhor, tanto o povo de Israel como o Egito. E era assim um juízo de Deus contra todos os deuses da terra do Egito. Tudo aquilo que era venerado ou cultuado no Egito ia ser ferido, para mostrar que havia alguém superior a tudo aquilo: o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, aquele que de fato deveria ser chamado Jeová, aquele que é, e também sendo o Senhor de todas as coisas. Na continuação deste nosso estudo, podemos passar agora para a segunda praga na terra do Egito, quando nós temos no capítulo agora 8, verso 2 e 3, Deus ferindo o Egito com a praga de rãs. O verso 2, capítulo 8, vai dizer: se recusares deixá-lo ir, deixar o povo de Israel ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e as casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. O rio Nilo, outra vez ferido de certa forma, porque em vez de produzir vida, produziu alguma coisa nojenta, asquerosa, rãs, que se espalharam por todo o Egito, sendo encontrados em todos os lugares da vida cotidiana de cada um deles, inclusive do próprio faraó, até no seu quarto, na sua cama, por todo lado. Diz a palavra que isso foi um incômodo terrível para faraó. O verso 8 do capítulo 8 diz que, incomodado com isso, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Mas na verdade, ainda que ele tenha dito a palavra que iria deixar, quando acabou a peste, a praga das rãs, ele não deixou o povo de Israel sair. Inclusive, destacando, e está no verso 7 anterior que lemos agora, que também os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Observem que, de uma forma ou outra, em sinais de poder naturalmente das trevas, já que era em oposição a Deus, ou por artifícios de encantamento, os magos de Faraó faziam alguma coisa. Lembremos, até agora, transformaram cajados em cobras, transformaram água em sangue, fizeram sair rãs para sair pela terra do Egito também. Há um poder das trevas, ainda que não se compare em nada com o poder de Deus, mas há poder nas trevas também. O nosso escudo e proteção é Deus. Nós de nós mesmos não somos superior ao mal, não temos maior poder do que o mal, a não ser no Senhor Jesus. Se alguém entra em afronta ou em luta contra o mal, não vá sozinho. É em nome do Senhor, revestido pelo seu Espírito. Fora disso, ele é mais poderoso, lembrando que são seres celestiais, que ali estão, como diz a palavra, potestade das trevas nos lugares celestiais. Continuemos ainda nesse nosso estudo, conhecendo a Sagrada Escritura em Êxodo, agora no capítulo 8, verso 16. Uma terceira praga, piolhos.
Por ordem de Deus, no verso 16 encontramos, Moisés lança pó para o alto, para o ar, na frente de Faraó, e o pó se transforma em piolhos que alastra como uma praga sobre toda a terra do Egito. Observe o verso 16, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E isso é feito. Mas os magos, vão eles fazer a mesma coisa? Sim, intentam eles a mesma coisa, o verso 19. Mas tenhamos atenção nisso, porque o verso 19 diz, então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Por quê? Porque os magos não conseguiram. Não conseguindo, pronto. Agora não podemos fazer isso nem em pequena escala. E disseram a Faraó, interessante o entendimento deles, isto é o dedo de Deus. Já tinha o conhecimento de uma divindade superior às divindades por ele reconhecidas ou entendidas na terra do Egito. Mas o processo continua, Faraó continua resistindo e não deixa o povo de Israel sair. Quarta praga, ainda mesmo no capítulo 8, verso 21. Que será agora? Moscas, enxames de moscas sobre toda a terra do Egito. Mas agora, na quarta praga, vai a palavra de Deus mostrar para nós, no verso 22, que Deus fez questão de salientar que iria fazer diferenciação entre o povo egípcio e o povo de Israel. Sobre o povo de Israel não haveria esta quarta praga, a praga das moscas. Verso 22, capítulo 8 diz, naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Deus é o Senhor dos céus e da terra, inclusive o Egito também. Dele é o Egito. Em Isaías nós vemos o Senhor falando, dele é o Egito, dele é a Síria, enfim, dele são todas as nações. Continuando, mais à frente ainda, no capítulo agora 9, uma quinta praga, a pestilência sobre todos os animais, e os animais da terra do Egito morrem. Capítulo 9, verso 3. Como disse, é a quinta praga. Depois o Senhor disse a Moisés, entra a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E consta que tudo que estava no campo do gado do povo egípcio veio a morrer nesta quinta praga. Ainda vai sobrar gado ainda. Até então, observe que nesta praga, o que estava no campo, o que estava guardado, não teve esta praga sobre eles. Mas, na continuação, sexta praga, agora no capítulo 9, verso 8, podemos estar lendo, quando a palavra diz, então disse o Senhor a Moisés e Arão, tomai os vossos punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo, diz o verso 9, sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Um pó miúdo, espalhando sobre o Egito, trazendo sarna, alergia, coceira, virando úlcera em todo o povo, para o povo saber que Deus tem o poder sobre tudo.
Mas interessante é a palavra dizer que, até nesse particular desta praga da úlcera, os magos tiveram uma situação especial, verso 11, porque diz assim: de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios. Ali, no momento, os próprios magos já estavam sendo também feridos pelas pragas. Não tinha mais poder nenhum para realizar coisa alguma, e mesmo eles estavam sendo também atingidos. É Deus mostrando o seu poder sobre tudo, e que agora os magos fizeram alguns prodígios, não tinham assim tanto prodígio para estarem continuando diante de Moisés. Na sequência desse nosso estudo, nós vamos ver, ainda na continuação das pragas, a praga sétima, que está no capítulo 9, verso 18, saraiva. Saraiva, chuva de pedras, e veio acompanhado de muitos trovões, relâmpagos, vamos dizer, descargas elétricas, e isso chegou mesmo a trazer um temor para Faraó, pedindo para afastar da terra do Egito todas aquelas coisas que feriam o Egito, a saraiva, os trovões, e diz o verso 24 desse capítulo 9, que havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. Mas lembremos, os israelitas, o povo hebreu que estava na terra de Gósen, não sofria mais mal algum em todas as pragas que feriam o Egito. O Faraó está estupefato. Já algumas vezes, aterrorizado, ele diz que vai deixar o povo sair, mas não deixa. Ou então ele cria uma situação: podem ir os homens? Não, não podemos ir só os homens, também iremos com as crianças, as nossas mulheres? Não, só os homens. E sempre o Faraó cedia alguma coisa, mas como a ordem era sair todo o povo, havia sempre, enfim, um endurecimento de Faraó para não deixar o povo ir. Mas, como o assunto era mostrar o poder de Deus, sempre Moisés chegava a Faraó dizendo: você quer que eu tire? Para você ver que é Deus quem deu, quem vai tirar a praga. Em tal dia a praga vai parar, cessar, e se verá que Deus mandou e Deus tirou. Não foram os magos, nem foi uma coincidência, mas tudo debaixo da regência de Deus, e Moisés só era o porta-voz de tudo isso. Indo agora para o capítulo 10, a oitava praga, a praga dos gafanhotos. O capítulo 10 e verso 5 vai dizer que virão gafanhotos e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Alguma coisa tinha sobrado da saraiva. Toda aquela vegetação que não tinha dado ainda o seu fruto, e que o fruto ainda estava guardado, e iria romper em frutos mais uns dias. Por isso Faraó não deixou o povo de Israel ir. Mas agora a praga era que o que sobrou da saraiva seria consumido pelos gafanhotos. Observe que os egípcios já estão apavorados. Verso 7. Porque dizem a Faraó, observe o verso 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este, referindo-se a Moisés, nos há de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? O povo egípcio está preocupado. Eles estão vendo que o Egito está destruído pelas 7 outras pragas que já passaram. E mais uma vez acontece de Faraó chamar Moisés, como que concordando, verso 9.
E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos e com nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque festa ao Senhor temos. Todo mundo tem que ir. Mas Faraó não concorda outra vez, porque diz no verso 10: então ele, Faraó, lhes disse: seja o Senhor, Deus, assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. O Faraó está achando que tem algo em escondido. No verso 11 conclui: não será assim. Andai agora vós, varões, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Faraó concorda, quer exigir os termos, mas a ordem é: todo mundo vai, e o gado também. E por fim, não se deixa o povo de Israel ir. Ainda faltava alguma coisa ainda. E assim vem a praga dos gafanhotos, a 8ª praga, e vamos para a 9ª praga, quando já o capítulo 10, no verso 21, nos mostra que a 9ª praga vem ser trevas sobre a terra do Egito. Verso 21: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Meu Deus, 3 dias de trevas. Poder de Deus atuando em tudo que pudesse imaginar sobre a terra do Egito. Agora o próprio sol vai negar a sua luz? Onde estão as estrelas? E a lua? Nada dará a sua luz? 3 dias de trevas, trevas totais. É quando então, mais uma vez, Faraó chama Moisés: quem há de ir para sacrificar o Senhor no deserto? E Moisés repete: os homens, as mulheres, os velhos, as crianças, o gado, nenhuma unha vai ficar na terra do Egito, porque temos festa a Deus e vamos totalmente ao encontro do Senhor. Naturalmente há discussão e Faraó não deixa o povo ir, e neste momento nós temos o verso 28 e 29 do capítulo 10, uma palavra que finaliza todo o diálogo, porque Faraó diz assim no verso 28, referindo-se ou dirigindo-se a Moisés: vai-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto, morrerás. Então nunca mais Moisés poderia falar com Faraó. Não há mais agora diálogo. Terminou. E Moisés responde. Verso 29. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Aqui vai seguir-se o capítulo 11, e eu quero ler no final do verso 8, que é o ato imediato a esta palavra de Moisés, quando no final do verso 8 se diz: e saiu de Faraó em ardor de ira. Moisés disse: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E Moisés saiu irado. Ficou o Faraó irado para um lado e Moisés para o outro. E observem que o capítulo 11 todinho é uma repetição ou uma confirmação daquilo que Deus iria fazer. Porque diz o verso 1 do capítulo 11: e o Senhor disse a Moisés. Observe que entre a expressão do capítulo 10, verso 29, que lemos, e o capítulo 11, verso 8, que fizemos menção da ira de Moisés,
todas estas palavras aqui não devem ser de imediato, porque estão colocadas num instante muito curto. Deve ser uma consideração, como que Deus tivesse já dito a Moisés e agora se expressa. Porque diz assim, verso 1, capítulo 11: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, e a toda a pressa vos lançará daqui. Então Moisés sabia que só haveria mais uma praga, e a coisa que iria acontecer seria de tal forma estupenda que Moisés não seria chamado para conversar com o Faraó. Já seria o quê? Como que impelido a uma saída rápida, apressada da terra do Egito. E assim, vamos ver que em continuação a isto, no verso 4 e 5 do capítulo 11, disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Já de antemão Moisés sabia o que iria acontecer. A última praga é ferir toda a terra do Egito, com morte em todos os primogênitos. O que é o primogênito? É o filho primeiro de cada casal. E a Deus não aprove somente ferir os homens, mas todo primogênito, tanto de homens como de animais, em toda a terra do Egito, teria esta 10ª praga. E assim, vamos estar partindo para o verso 12. Antes de chegar à última praga, nós temos a colocação de Deus para Moisés, de instruções últimas que deveriam ser transmitida ao povo de Israel, aos hebreus. E aí que temos a chamada Páscoa, no capítulo 12, um ritual que Deus vai determinar que o povo de Israel realize e em cuja ocorrência haveria também a 10ª praga, o ferir a terra do Egito com a mortandade anunciada. O que é Páscoa? É todo um cerimonial que aqui está. E observem, podemos relembrar para os que conhecem este assunto da Páscoa, que o capítulo 12 encerra, um capítulo longo, que vem com muitos detalhes. E é importante nós vermos os detalhes, porque todos eles apontam para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou o Cordeiro de Deus que nos livra da morte e da ira de Deus a ser manifesta. E assim, o capítulo 12 vem com as suas instruções, como primeiro, no verso que lemos, 1 e 2, falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Num dia qualquer lá, Deus falou, diz ao povo: hoje começa um novo período. Hoje é uma nova época que se inaugura. Será o princípio dos meses, o primeiro mês. Naturalmente, aquele dia devia ser também o primeiro, começando tudo. Primeiro dia do primeiro mês, e vai a sequência de uma nova história para o povo de Israel. O mês de Abib, assim chamado pelos israelitas. Observe, irmãos, que o calendário israelita é diferente do nosso calendário. Numa sequência de meses, o primeiro mês para eles era Abib, e o nosso primeiro mês se chama janeiro. Nosso calendário atual de uso cotidiano na face da terra não tem nada a ver com o calendário que os israelitas traziam ou passaram a ter debaixo desta ordenação de Deus. Os tempos são diferentes. O povo do mundo conta um tempo e Deus conta outro tempo. Precisamos estar atentos a isso.
E assim começam os dias. E Deus diz ainda, no verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. No 10º dia, separar um cordeiro. Ia até o gato, separava um cordeiro, para então dar início ao ritual. A sequência dos fatos vai mostrar que esse cordeiro ou cabrito deveria ter 1 ano, deveria ser macho, sem mancha, sem defeito algum, e deveria, já que foi separado ao 10º dia, ser sacrificado no 14º dia deste mês primeiro para o israelita, que não era o mês de janeiro. Frisemos bem isso, era um mês Abib para os israelitas. Continuando, leia o verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O cordeiro tinha que ser sacrificado à tarde, separado dias antes e sacrificado à tarde. Eu acho bonito, irmãos, alguns aspectos dos detalhes disto, como por exemplo, se nós formos para o Novo Testamento e formos ler em João, no capítulo 12, os primeiros versos, vamos ver que houve uma situação que parece acidental, mas não era acidental, era pelo Espírito de Deus. Na verdade, Jesus, como Cordeiro de Deus, já estava separado para a morte antes da fundação do mundo. Mas no particular da manifestação entre os homens, houve uma ocasião em que uma mulher entrou em meio a uma ceia na casa de Simão, fariseu leproso, e ungiu a Jesus com um unguento, um nardo puro, de alto valor. E quando muitos censuravam a mulher que fazia isso, Jesus diz, esta antecipou-se, ungindo o meu corpo para a sepultura. O cordeiro tinha que ser separado antes, para ser sacrificado dias depois. E assim Jesus foi ungido antes, e mais uns poucos dias Jesus seria o cordeiro sacrificado. E assim aconteceu. João capítulo 12, primeiros versos, nos mostra esta unção, esta antecipação, reserva do cordeiro para o sacrifício. Continuando no capítulo 12, mais um pouquinho. Que diz a palavra ainda para nós? Verso 7 agora. Tomarão do sangue do cordeiro e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Observe que aquelas travessas da porta, a armação da porta das casas, deveria ser ali colocado sangue do cordeiro sacrificado. Então observe as laterais, ombreiras, a verga da porta deveria estar aspergidas de sangue. Era a ordem de Deus. Eu acho detalhe importante isso, porque daqui a pouco vai falar que o livramento não seria por outros atos, mas seria o sinal. Vendo eu sangue nas vossas casas, passarei por cima de vós. Porque também vai dizer o verso 8 do capítulo 12, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Continua no verso 11, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, é a passagem do Senhor sobre a terra do Egito. Páscoa, passagem. Verso 12, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor.
outra vez, Deus mostrando que Ele que é o verdadeiro Deus, o Jeová, aquele que é, os outros não são. Verso 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que comerdes ou que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Tudo isso aqui é ainda a instrução, e o povo de Israel, recebendo a instrução, iria proceder isso logo depois. Eu quero salientar esse particular no sentido do verso 13: vendo eu sangue, vendo este sinal, aí passaria por cima. Irmão, nas coisas de Deus há muitos detalhes. É necessário o cordeiro sendo morto, sacrificado. É necessário estarmos comendo do cordeiro com ervas amargas e pães asmos. E é necessário estarmos vestidos pronto para a partida. A igreja tem que estar pronta, ataviada para ser tirada do mundo. Esse é o sentido também. Mas observem, a aspersão do sangue, o benefício, a cobertura do sacrifício complementa como um ato a mais. Precisamos ter esse cuidado, porque muitos podem estar envolvidos com a palavra de Deus, envolvidos com a religiosidade em nome do Senhor, mas está debaixo da cobertura do sangue, está protegido pelo sacrifício de Cristo Jesus, tem que estar tudo completo, em todas as partes. E aí sim, será livre da mortandade na terra do Egito. Não é porque somos crentes, porque lemos a Bíblia, é que é o suficiente. O benefício se mostra depois com a cobertura, a aspersão do sangue que complementa tudo isso. Dando continuidade, ainda que não ocorreu a praga, ainda o povo de Israel não estava no ritual, porque está recebendo a instrução. Uma nova instrução é dada. Quando? Diz a palavra no verso 15: 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Deus dando ordem que o ritual da Páscoa, a morte do cordeiro e o alimento, deveria ser feito e depois tomado como um estatuto e uma ordenação para ser realizada sempre, uma comemoração eterna. Deus diz também que naquele dia da Páscoa haveria também o início de um novo período. Qual o novo período? O período da festa dos pães asmos. Aqui tem algumas coisas, detalhes que são importantes para entendermos. Ainda não está realizando o fato, é o anúncio, depois vai ser realizado. Eu quero destacar por que essa sequência. Irmãos, o sacrifício de Jesus, Páscoa, Jesus como verdadeira Páscoa foi sacrificado por nós, nos dá de fato a liberdade do cativeiro do Egito e a saída do Egito para a terra prometida, os céus. Mas entretanto a nossa caminhada tem que ser como esta aqui, vivendo 7 dias, isso significa em todo o tempo, comendo somente pães asmos, sem fermento. E isso lá em Coríntios, capítulo 5, verso 7, vai dizer, significa isso justamente comer da palavra sem malícia, sem acréscimo, sem outro elemento qualquer, mas a palavra tal como ela é. Irmãos, uma vez saindo do Egito, mundo, pela aceitação da fé em Cristo Jesus, ou pela aceitação de Jesus, pela fé em Cristo Jesus, nós temos que caminhar 7 dias, viver 7 dias, significa toda a nossa existência, comendo só pão sem fermento. Quem não fizer isto,
ainda que possa ter saído do Egito, no sentido, passou pela Páscoa, entretanto, se não viver a sua vida comendo da palavra sem acréscimo, será tirado do povo de Deus. A nossa existência cristã, irmãos, é isto. Todo o tempo da nossa vida, viver tão somente da palavra. E a palavra tal como ela é. Hoje em dia, observe que quando nós fazemos nosso estudo detalhado nas Sagradas Escrituras, a ideia, o entendimento comum do povo cristão no mundo e nas suas diversas religiões, muitas vezes não está muito bem colocada com o que a palavra de Deus diz. Já estão comendo pão fermentado. Por exemplo, Páscoa, que é tão falado no mundo cristão, no nosso país chamado cristão, a Páscoa é este ritual? Se não é este ritual, que ritual é? Se o ritual que é dado por Deus é este, quem tem maior autoridade do que Deus para alterar aquilo que Deus constituiu? É quando, falando em Páscoa e trazendo figuras como coelho, ovo e ovo de chocolate, é uma blasfêmia. É chamar a Deus de mentiroso ou de menor. Ele constituiu um ritual e eu crio um outro. Alguma coisa está errada. E observem, detalhe para quem tem preocupação com o sábado. A festa era de 7 dias. Se um dia era sábado, o primeiro, e o último era sábado também, quantos dias temos no meio? Então somente 5 dias. Então nós temos um sábado, depois 5 dias, outro sábado. Então o sábado não é de 7 em 7 dias, mas é no dia que Deus determina. E se não houver outra determinação específica, seria aí sim de 7 em 7 dias. Mas sábado é o dia decretado por Deus e não necessariamente de 7 em 7 dias, como neste caso. Primeiro dia, Santa Convocação. Não fareis obra servil, é sábado ao Senhor. Mas no 7º, outra vez, Santa Convocação. Não fareis obra servil, é sábado também. Não deu. Um dia depois ao 7º dia. Ficou com um intervalo menor. Continuemos. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Cordeiro sem mancha. Animal puro. Limpo. Vamos usar a expressão dentro da conotação simbólica que vamos depois ver com mais cuidado em Levítico. E alguém ousa trocar a figura do cordeiro, que é animal limpo, para usar o coelho, que é um animal imundo? É ofensa a Deus. Estão profanando, dizendo-se país cristão, mas estão profanando as coisas de Deus. E com mais uma atenção, vou falar claro, o coelho no presente século significa a orgia da sexualidade. Estão brincando com Deus. Não podemos ser cristãos. Ou fazemos a Páscoa de Deus, ou fazemos a do mundo. Mas uma coisa é certa, se fizermos a do mundo, já estamos rejeitados por Deus. Páscoa é o sacrifício de Cristo Jesus, no passado simbolizado pelo Cordeiro morto, e do qual deveríamos estar alimentando. Hoje Jesus é o Cordeiro de Deus, é o pão descido do céu, do qual devemos nos alimentar. E isso em todo o tempo da nossa existência. Observe que é grave o que estão fazendo. Vamos salientar mais um pouco. Quando é que é a Páscoa? Justamente na véspera do sábado, porque tinha que ser à tarde. No outro lugar diz, entre as 2 tardes, porque, vamos dizer, no 6º dia, na sexta-feira, à tardezinha, já chegando no sábado, o cordeiro deveria ser morto. E foi assim que Jesus foi morto. Jesus morreu, entregou o seu espírito às 3 horas da tarde. Por isso que correram para sepultar Jesus,
apressaram-se a sepultar Jesus, que estava chegando o grande dia. Que grande dia? Sábado, Páscoa e o primeiro dia da chamada festa dos pães asmos. Não podia ficar ninguém pendurado no madeiro. Então, quando é que Jesus foi morto? Sexta à tarde. Véspera, porque às 18 horas já era horário de sábado, iniciava o sábado para os judeus. Jesus antecipou-se na tarde, só 3 horas. Era o grande dia. Páscoa é sexta-feira, à tarde, véspera do sábado, que começava às 18 horas para o israelita. Meu Deus, e por que vão fazer Páscoa no domingo, dizendo que é ressurreição? Que bagunça, totalmente errado, um total desconhecimento da Sagrada Escritura, alteração do que Deus determinou, é profanação, é zombaria. Não podemos fazer isso, não podemos aceitar. E quantos cristãos, observem só a nossa cidade, não vou falar o mundo, todos os supermercados cheios de ovos redondos de chocolate, chamado de ovo da Páscoa, e sendo comido no domingo da ressurreição. Que confusão! Viramos uma Babel. Estamos em Babilônia espiritual, não estamos em Israel ou em Jerusalém celestial. Precisamos ter cuidado. Por causa de chocolate vão perder a salvação? Nossa, vamos ter mais cuidado. Se entendemos, não podemos concordar com a obra das trevas. É melhor renunciar ao chocolate redondo para que não sejamos envolvidos com as coisas que são uma profanação do ato solene da Páscoa, do sacrifício de Cristo Jesus. Quer comer chocolate? Coma chocolate o ano inteiro. Pode comer em todas as formas, mas não naquela que tem um título especial. Vamos vigiar. Vamos colocar o nome do Senhor com a devida honra e não nos vendermos por um chocolate que pode ser ou não é delicioso nessa forma redonda e com esse título. De forma nenhuma. Só para estarmos complementando uma palavra como esta, a ressurreição de Jesus de fato foi no primeiro dia da semana, que hoje já estão chamando de domingo, mas era o primeiro dia da semana. Tanto que depois do domingo nós temos a segunda-feira, porque o dia anterior deveria ser primeira-feira e não domingo. São confusões que trazem sobre o calendário de Deus que havia ainda na face da terra e cumprido pelo seu povo. E hoje o povo de Deus, no sentido espiritual, não tem condição mais de cumprir isso. Estamos com os nossos dias diferenciados. Mas, estava eu dizendo, no primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou, na Bíblia tem outra simbologia, outro ritual, outra festividade, que é chamada a festividade das primícias. Jesus ressuscitado, Jesus é a nossa primícia, é o primeiro dentre os mortos que se levantava, no primeiro dia da semana, após o sábado do primeiro dia dos pães asmos. Continuemos, ainda que estou adiantando, porque tudo isso está em ordenança e já estou explicando o seu significado. Voltemos a explicar também que além de Jesus ser o Cordeiro, o pão sem fermento é a palavra sem acréscimo, a erva amarga são as dificuldades, as lutas provenientes por causa de seguirmos a Cristo Jesus. Todo aquele que quiser seguir a Cristo Jesus piamente padecerá perseguição. Isso será notório. Devemos comer do Cordeiro, do pão sem fermento. Não podemos, irmão, não podemos deixar de comer as ervas amargas. Como também é amarga a imposição da palavra sobre nós. O amor de Deus nos constrange. Se Ele deu sua vida por nós, nós não temos direito sobre a nossa vida. A vida que temos não é nossa, é dele. Porque Ele já deu a dele por nós. Pertencemos a Ele. Por isso, não podemos amar a nossa vida. Se quisermos ganhar a nossa vida, perdê-la-emos. Mas se negarmos a nós mesmos
Olha, se aborrecermos a nós mesmos pelo Senhor, aí sim temos o direito à vida com Ele. E diz a palavra ainda mais, não é só renunciar, negar a nós mesmos, precisamos tomar nossa cruz, a nossa dose de ervas amargas no dia a dia da nossa carreira. Vamos em frente. Naturalmente, o estar preparado, os lombos cingidos, cajado na mão, sapato nos pés, é a prontidão para sairmos em viagem. Não podemos demorar no Egito. A ordem é para sair, é para sair. Não podemos ficar, ou deixar para a última hora e trocar de roupa, nos arrumarmos. A vinda do Senhor será repentina. Quando tocar a trombeta, não vai dar tempo de mais nada. Ou está pronto, ou vai ficar. Continuando mais um pouco, os versos 24, 26, 27. Tendo o Senhor dado ordem deste ritual, ainda que está ordenando por enquanto, ainda não está sendo realizado, o Senhor previne. Verso 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. Verso 26. E acontecerá quando vossos filhos, naturalmente no futuro, vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa, da passagem do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou a Deus. Segue os dias seguintes, em que o povo, obedecendo a ordem assim dada, vão separar o cordeiro no 10º dia. Chega no 14º dia, vão sacrificá-lo, vão assá-lo em fogo e vão à noitinha estar comendo deste cordeiro. Lembremos os outros detalhes todos, acompanhando. E diz a palavra, depois do verso 27, que à meia-noite houve um clamor generalizado por toda a terra do Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto, desde a casa de Faraó até do servo mais simples na terra do Egito. E desde todos os animais havia morte para todo lado. O primogênito, o mais velho de cada família, o primeiro a nascer de cada casal, estava sendo morto naquele momento. Imagine, todas as casas, com pelo menos um ali morto. Um choro geral, um pânico. Foi quando de fato, de forma apressada, veio a ordem: sair da terra do Egito, apressadamente. E o povo de Israel saiu então das cidades, diz o capítulo 12, verso 37, saíram das cidades de Ramessés para Sucote, ajuntando-se e indo em saída para o deserto. Quantos estão saindo do deserto? O verso 37 do capítulo 12 diz: coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Então, se os homens eram 600.000, arredondando 600.000, observe, cada homem adulto, que aqui está dizendo só os adultos, teria naturalmente uma esposa e quantos filhos? Sem contar os velhos. Então é uma multidão bem grande, que de 600, alguns multiplicam para atingir 3 milhões, outros chegam a 5 milhões, imaginando uma família média para cada um daqueles 600 homens de guerra que saíam e que foram numerados. Na sequência, verso 38, eu destaco: subiu também com eles uma mistura de gente. É para sair o povo de Israel, os hebreus, descendência de Abraão, mas observe que tem gente saindo junto também, que não tinha título de Israel. Alguns têm isso aqui por ruim. Sim, pode ser, mas eu entendo por outro lado também, mostrando que povo de Deus, povo que saiu do Egito, não foi só descendência de Abraão segundo a carne, outros mais também.
reconhecendo o Deus de Israel como o Deus verdadeiro, saíram da terra do Egito. É um bom sinal. E aqui estão prefigurados então, nesta visão, os gentios, que não sendo descendentes de Abraão segundo a carne, entretanto eram um povo que saía também do Egito, indo na caminhada para o deserto, ao encontro ao Senhor no Monte Horebe. Desse lado, esta mistura de gente é uma coisa boa. Gente que nem era considerada, mas entretanto estão sendo livres do Egito, conforme a palavra que vamos ver depois em Oséias. Um povo que não era chamado como povo do Senhor, também seria chamado agora, vós sois povo do Deus Altíssimo. E a sequência vai nos mostrar outros detalhes que são importantes, como o exemplo daquele cordeiro não poderia ser quebrado osso algum, uma palavra perdida no verso 46, mas para ser aplicado em Jesus. Jesus, como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. E isso vai ser narrado depois nos evangelhos. Não fizeram isso com Jesus, ainda que fizeram com outros. Que mais? Verso 40. Qual é o tempo da saída da terra do Egito? 430 anos. Foi o tempo da permanência do povo ali, na terra do Egito. Finalizando o capítulo 12, onde estaremos interrompendo nosso estudo de hoje, diz a palavra que a Páscoa é para ser realizada por todo o povo de Israel na data aprazada, de ano em ano, como memorial desse livramento de Deus. Só que outros podem participar. Observem o verso 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe primeiro circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como um natural da terra. Até aqui. Irmãos, muita gente que não tinha nada de povo de Deus, que não tinha nada de cristianismo, mas vindo ao Senhor, entrando no concerto de Abraão, que no passado era prefigurado no cortado do prepúcio, na circuncisão, também é tomado como povo de Deus. Às vezes saímos pelas ruas na evangelização, encontramos cada gente, cada tipo de pessoa que a gente humanamente pode dizer, mas isso aí não tem jeito de ser salvo. Nunca diga isso, porque a salvação não depende de você que evangeliza, depende de Deus que transforma os corações. Então, quem não é israelita, se aceitar o evangelho, é recebido como um natural da terra. Também é salvo pelo Senhor. Nós vamos estar interrompendo neste ponto, capítulo 12, continuando na próxima oportunidade, no capítulo 13, a sequência deste ato da Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor na terra do Egito e o povo de Israel deslocando-se para o deserto. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Querendo adquirir cópia desse estudo, ligue para a prestadora 12 3648 1818. Teremos imenso prazer em atendê-los.